Olá pessoal, eu sou o Igor, eu sou enfermeiro e hoje eu queria falar com vocês um assunto que é sobre fisiologia de voo. Esse assunto ele faz parte do grupo 3 para o curso de comissário de voo. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre medicina aeroespacial. O que vem a ser medicina aeroespacial? Ninguém está querendo que vocês saiam daqui médico, não é isso não, pessoal. Medicina aeroespacial, ela vai estudar as alterações que o corpo vai ter durante o voo. Antigamente também ela era conhecida como medicina de aviação. O que a gente pode fazer durante o voo para evitar algumas coisas, aquele desconforto que a gente vai ter devido às alterações de pressão que a gente tem ali no voo. Dentro disso, então, nós temos riscos ambientais que nós vamos estar expostos durante o voo. Alguns desses riscos são físicos, alguns são químicos, alteração de temperatura, alteração de pressão. Isso tudo já é esperado quando a gente voa. Os agentes físicos, então, que a gente pode elencar alguns, tipo temperatura, umidade, iluminação, a alteração de pressão, como eu já falei, a aceleração que o corpo sofre quando está no voo, o ruído que a gente tem, tipo quando está decolando o avião, a gente vai sofrer tudo isso, mas é tudo bem tranquilo. Um dos principais atuantes quando a gente vai voar é a pressão atmosférica. Aliás, a pressão atmosférica ela está presente em todo lugar, né? E ela vai variar muito de acordo com o local que a gente está. Por exemplo, se a gente está num local mais baixo, a gente vai sentir mais pressão atmosférica do que se a gente está num lugar mais alto. A composição, então, é o nitrogênio, né, numa proporção de 78%, o oxigênio numa proporção de 21% e alguns outros gases. De acordo então com a altura, a gente vai sofrer uma pressão atmosférica menor ou maior. Bom, quando a gente está voando então, a gente tem a oxigenação presente ali dentro da cabine do avião, porque o avião ele é pressurizado. Porém, essa pressão ela também não é igual à da atmosfera. Essa pressão ela equivale a mais ou menos 2.500 metros de altura. Isso quando o avião chega a uma altura de aproximadamente 13.000 metros ou 40.000 pés. O que isso quer dizer então? Que a gente vai sentir sim uma alteração de pressão, porém vai ser uma alteração de pressão mais suportável para a gente. Dentro disso, então, nós temos um estudo que é o disbarismo. O que esse disbarismo faz, pessoal? Esse disbarismo é o estudo dessas alterações de pressão que a gente sofre dentro e fora do avião, ou quando acontece a despressurização, ou então em qualquer altura que a gente estiver. Só lembrando para vocês, como eu disse, de acordo com a altura, a gente vai sofrer uma pressão diferente. E isso vai influenciar diferenciadamente no nosso corpo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aerobaropatias. O que é esse nome feio, pessoal? Esse nome feio é o nome das alterações que ocorrem no nosso corpo devido às alterações das pressões. A gente tem alguns tipos de aerobaropatias. Uma delas são as cavitárias. As cavitárias são as pressões que a gente tem dentro das partes do corpo onde a gente tem cavidade. Por exemplo, o nosso ouvido ele é um órgão de cavidade. Então a gente vai sofrer uma pressão ali diferente em outras partes do corpo. Ou então, por exemplo, no nariz, são órgãos onde a gente tem cavidade que a gente vai sofrer essa alteração de pressão. E também tem a parte plasmática, né, que é mais relacionada ao sangue e também relacionada aos níveis de nitrogênio, que são gases que a gente tem presente no sangue, mas quando tem alteração de pressão, a gente tem um pouco de alteração nesses níveis de nitrogênio ali no corpo, podendo causar uma embolia gasosa. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais com vocês sobre isso, ok? Bom, aqui só para ilustrar um pouquinho para vocês a imagem dos seios da face, né? Que a gente pode ver que tem bastante local que tem cavidade, onde a gente pode estar sofrendo essas alterações de pressão. Tá? Não é para ninguém decorar isso, ninguém precisa saber isso aqui de cor e salteado, não. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de onde a gente vai sofrer essas alterações e como que a gente pode agir no momento de uma alteração, certo? Aerosinusobaropatia ou barotrauma sinusal. Sinusal já está relacionado a sinus. É igual quando a gente tem o pessoal reclama muito de ter sinusite. É muito parecido isso, pessoal. A gente vai sentir uma pressão na região do nariz, do ouvido. E essa pressão, dependendo da intensidade, a gente pode ter ali, chegar até um sangramento nasal por conta dessa pressão. Aqui tem uma imagem só para vocês verem novamente dos sinos, mas assim, como eu disse, não quero que ninguém decore nada não. É só para vocês terem uma ideia de onde a gente vai ter essas alterações e como que a gente age nessas situações.
Lembrando novamente que isso acontece por diferença das pressões. A aerosinusobaropatia ou barotrauma sinusal, ele também pode ser, como eu já tinha citado o exemplo da sinusite, pode ser obstrutiva. Isso significa que a pessoa ela já nasce com algum problema que já é esperado, então, que ela vai sentir essas pressões. Quando a pessoa nasce, por exemplo, com uma carne esponjosa no nariz ou então um desvio de septo, ela automaticamente ela já vai sentir isso. E imagine num voo então, ela vai sentir mais ainda do que outra pessoa que não tenha nada. E a não obstrutiva, no caso de uma sinusite mesmo, como eu já tinha citado. Ou então uma infecção simples, uma gripe. Quando a pessoa tem uma gripe, ela já vai sentir isso. Pelo acúmulo ali de secreção na região do ouvido, do nariz. Como tá tudo interligado, a gente vai sentir tudo nessa região. Às vezes o olho pode até lacrimejar um pouco, aquela sensação de zunido no ouvido. Mas isso daí também é tranquilo, na aterrissagem do avião já passa também. Aqui então agora a gente vai falar do ouvido, aerobaropatia, aerotite ou barotrauma do ouvido médio. A gente fala do ouvido médio aqui porque é o lugar onde a gente tem mais a produção da cera do ouvido. Então é onde a gente vai mais sentir essas alterações de pressão. A gente tem uma partinha lá do ouvido chamada tuba de Eustáquio. Essa tuba de Eustáquio, ela tem uma certa dificuldade, às vezes, de se adaptar a essa pressão. E por isso a gente sente aquele zunido no ouvido durante o voo. Mas também é bem tranquilo e na aterrissagem já cessam todos esses sintomas. Aqui só para ilustrar também para vocês uma imagenzinha da anatomia do ouvido. Também não quero que ninguém decore isso, é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Que é dividido em 3 partes do ouvido, né? Que é o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A parte onde a gente mais sofre essa pressão é no ouvido médio, devido justamente à produção dessa cera, então, como eu disse. Aeroodontobaropatia. Aeroodonto já se fala de ar e de dente, né? Como o próprio nome já diz, a gente já pode ir fazendo essas associações. Então, essa patologia, primeiramente, já não é muito comum de se acontecer. Vocês vão ver isso assim, quase nunca. E isso pode acontecer devido à degeneração da polpa dentária, entrada de ar ali em alguma restauração ali do dente. Algumas pessoas que usam prótese dentária também podem sentir ali um desconforto e pode ter até um sangramento. Dando continuidade, então, o barotrauma facial. Esse aqui é bem relacionado assim, no uso de máscaras, a gente sofre aquela pressão na parte aqui do rosto e pode evoluir para um sangramento. Essa imagem aqui é 4º dia pós o barotrauma facial, no caso aqui. Vocês podem ver que é um sangramento mesmo que acontece na região dos olhos, mas assim, isso também cessa depois e é bem tranquilo e também não é muito comum acontecer. Só recapitulando então, a gente já falou das baropatias, né, dos barotraumas, então a gente já falou da região do nariz, do ouvido, dos olhos, e agora nós vamos entrar nos sintomas então disso tudo. Os sintomas então vão ser bem generalizados, vocês podem ver assim, sintomas no ouvido, no nariz, na boca. Como tudo é muito interligado, às vezes as pessoas elas até confundem um pouco esses sintomas, mas no geral elas estão bem relacionadas a vias aéreas superiores, né? As vias aéreas da respiração da região superior, excluindo o pulmão, nessa situação que eu estou falando. Isso também pode causar um pouco de tontura, algumas pessoas reclamam de vômito, e a ruptura de pequenos vasos ali pode causar até um sangramento, uma perda de audição temporária. Mas isso tudo cessa com a aterrissagem. Como que a gente pode, uma medida preventiva, profilaxia, significa como que a gente pode prevenir isso. Vocês que estão fazendo o curso, então, de comissário de voo, vocês vão ver essa situação. A pessoa está lá reclamando daquele incômodo no ouvido, aquele zunido, e aí vocês podem dar algumas dicas para essas pessoas. Como que vocês fazem isso? Mascar chiclete é uma dica legal. Fazer aquele movimento de bocejar também funciona bastante. É igual quando a gente está descendo a serra, que às vezes a gente boceja, a gente já sente aquela diferença de pressão, parece que já dá um certo alívio. Tem uma manobra também conhecida como manobra de Valsalva. Ela foi criada pelo italiano Antonio Maria Valsalva. É uma manobra que a gente vai tampar o nariz, a boca e tentar exalar todo o ar que está ali presente, que está dentro da gente.
A gente faz essa manobra com a intenção de igualar as pressões interna e externa. Então a gente vai tampar o nariz, tampar a boca e exalar o ar. Aí, igual tá mostrando aqui na figura mesmo. Essa manobra, ela vai aumentar a pressão da caixa torácica, né, do pulmão, e isso pode levar a igualar as pressões realmente e dar realmente uma sensação de conforto, uma sensação de alívio para quem tá com aquele incômodo, né, com aquela sensação daquele zunido, aquele nariz entupido e tal. Bom, a gente acabou então um pouco essas vias aéreas superiores, a gente falou bastante aqui dessa parte de cima de respiração. Agora nós vamos entrar em outras cavidades que podem acontecer, que podem estar sofrendo essas alterações também de pressão. São as aerogastrobaropatias ou aeroenterobaropatia. O que está falando isso? Aero, como eu já tinha dito, baropatia e gastro. São as 3 palavrinhas ali que estão juntas para fazer toda a diferença na nossa vida e explicar para a gente aonde a gente tem essas alterações. Bom, a gente pode relacionar então já a parte gastrointestinal. É aquela sensação de desconforto. A gente sofre alteração da pressão e sente aqueles gases, aquela formação de gases ali na região abdominal. E esses sintomas também cessam rapidamente assim que acontece a decolagem do avião. Uma dica também legal para isso. Quando a gente sabidamente vai voar, a gente pode evitar alguns alimentos, tipo repolho, feijão, salsicha, pepino, alguns alimentos, aqueles alimentos que a gente sabidamente vai criar gases no nosso corpo. Alimentos gaseificados e é bem tranquilo também. Os sintomas então são aquela cólica, aquele incômodo que a gente fica ali na região do abdômen, uma opressão mesmo. Às vezes o incômodo ali é tanto na região do abdômen que a pessoa ela sente uma pressão no diafragma, que é o músculo ali que sustenta o pulmão, e parece que ele vai pressionar até o pulmão, no sentido da gente ter até uma certa falta de ar. Mas isso também, com a liberação desses gases, desses ares, a gente já sente o alívio imediato desses sintomas. Então vai ser flatos, né, que no caso são os gases ali, e o arroto, né, aquela sensação de arroto. O tratamento quanto a isso é assim, pessoal, a gente está pensando assim, a gente está num voo e a pessoa te reclama desses sintomas. A gente não pode também chegar e medicar uma pessoa sem um médico fazer uma prescrição e tal. Só que a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer ali para dar um alívio para a pessoa. Então você já fala para a pessoa se movimentar ali na poltrona, no sentido mesmo daqueles ares andarem e dentro do corpo, né? E a pessoa ter um alívio ali dos sintomas. Outra coisa também, se já tiver liberado pelos pilotos, a gente pode pedir para que a pessoa ande um pouquinho ali dentro do avião, que isso também vai melhorar o desconforto que a pessoa está sentindo. Dando continuidade então, a gente já falou das vias aéreas superiores, a gente já falou da parte gástrica, agora a gente vai falar sobre a parte plasmática, que é o aeroembolismo. O aeroembolismo ou disbarismo, ou ainda a doença de descompressão. Ela acontece mais a nível plasmático, a nível do sangue. É a formação daqueles êmbolos que eu tinha dito para vocês no começo. Como que acontece isso? Com a alteração de pressão, os gases, a tendência dele é que eles se aproximem, é que eles se juntem. E isso, dentro da corrente sanguínea, ela vai atuar negativamente, porque a gente vai ter uma formação de uma bola ali de gases dentro da corrente sanguínea, e se ela formou num vaso ali maior, ele não vai atrapalhar tanto. Mas ele não vai ficar ali parado. O sangue, ele corre por todo o nosso corpo. Então, o que vai acontecer? Esse êmbolo que se formou ali gasoso, ele pode evoluir, ele pode andar para algum outro vaso e chegar num local onde ele não consiga mais passar. Chegando ali naquele local, ele vai entupir aquela veia, digamos assim, e dependendo do local onde entupiu, é que vai causar os sintomas que a pessoa vai sentir. Por exemplo, se entupir um vaso do coração, a gente vai sentir um desconforto cardíaco como se fosse um infarto. Se for no nível do cérebro, vai ser alguma perda de consciência, dependendo sempre do vaso da onde ele obstruiu, tá certo? Pode ir para qualquer lugar, para os rins, para os pulmões, mas isso também não é muito comum de acontecer e é bem tranquilo o tratamento. Bom, então só recapitulando, vias aéreas superiores, aparelho gástrico,
A gente já falou também do plasma, né, do nível sanguíneo. Agora a gente vai falar do aparelho locomotor. Está mais relacionado à parte das juntas. Então a formação de gases ali na região das juntas. É conhecido como bens essa parte. E, lógico, como tudo no nosso corpo, cada coisa tem que estar no seu lugar certo. Não estando no seu lugar certo vai causar desconforto, vai causar dor. E aí, mais uma vez, um sintoma de dor, então. Dor no local da articulação onde está afetada por isso. Agora vamos passar, então, para a parte do peito, do tórax, então. É conhecido como chokes. O chokes é, então, mais uma vez, a gente vai ter, então, a formação desses gases no pulmão. Lógico, no pulmão a gente já tem ar circulando ali. E esse ar, inclusive, é necessário no pulmão. Só que ele é necessário no pulmão nos lugares certos. Se a gente tiver uma opressão no pulmão no lugar errado, ou alguma coisa ali no pulmão que esteja atrapalhando a sua função normal, a gente vai sentir essa opressão ali e não vai conseguir respirar direito. Vai sentir uma falta de ar, vai sentir um cansaço, que é a dispneia, vai sentir a hipóxia, que eu vou falar depois, que é a diminuição do oxigênio, é a diminuição dos gases nos lugares onde deveriam estar, causando alguns sintomas. Isso também melhora com o nivelamento que a gente tem depois, chegando no nível da atmosfera normal, que a gente está acostumado. Falando então agora da pele, a gente já passou por todas as partes, né? Agora vamos falar um pouquinho da pele. Também não é muito comum esse, é conhecido como crepes ou itch, é aquela irritação da pele que a gente pode ter ali no local. Essa irritação, ela ocorre pela liberação de histamina. A histamina, pessoal, é uma substância que é responsável pela parte de inflamação, pela parte de alergia. Então, essa liberação de histamina ali naquele local, devido ao aumento da circulação ali naquele local, ela pode causar aquela irritação, aquele incômodo, a pessoa sentir uma coceira no local, sentir uma sensação de quente ou frio ali naquele local, aquelas placas avermelhadas devido justamente ao aumento da circulação ali naquela região. Vamos falar então agora sistema nervoso central. O sistema nervoso central, conhecido como Staggers, só lembrando uma coisa, o sistema nervoso central ele vai estar muito relacionado à embolia gasosa da qual eu falei. Por quê? Porque a evolução de algum êmbolo que pode afetar o cérebro ou então por diminuição da quantidade de oxigênio, que na verdade as duas situações acabam dando na mesma. Então a pessoa ela vai ter a diminuição da quantidade de oxigênio no cérebro e isso pode causar o quê? Pode causar aquela tontura, aquela sensação de desmaio, dependendo do local onde está afetado, a pessoa ela pode ter diminuição da capacidade de andar dela ali, entendeu? Ela pode sentir uma dormência na perna, no braço, lembrando que o cérebro é o nosso órgão assim que mais precisa de oxigênio. Então, se ele ficar muito tempo sem oxigênio, os danos ali causados por essa falta de oxigênio podem ser irreversíveis. Agora eu vou falar da hipóxia. A hipóxia, que eu já tinha dito que ela está afetando todos os outros órgãos, é a diminuição da quantidade de oxigênio no nosso corpo. Justamente acontece devido a essas alterações da pressão que a gente está tendo. Ela pode acometer qualquer órgão ou tecido do nosso corpo. Aqui só uma ilustração então dos componentes do sangue para vocês verem glóbulos brancos, plaquetas, plasma e glóbulos vermelhos. Pessoal, não precisa decorar, não precisa saber tudo. Isso aqui é só pra gente, quem tiver curiosidade, vai acessar material e vai ficar mais ligado nos componentes do sangue, digamos assim, na fisiologia. É legal, informação nunca é demais, né? Quanto mais, melhor. Mas assim, essa daqui é só para ilustração, só para vocês terem uma ideia. Ninguém tem que sair daqui decorado tudo. E aqui só um pouquinho da composição ainda continuando do sangue. Os principais ali, a gente tem que né, só saber ali um pouquinho, que são as hemácias, que são os responsáveis pelo transporte do oxigênio, os leucócitos, que estão relacionados à defesa do nosso corpo, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Quando a gente corta ali, as plaquetas elas são os primeiros ali a chegarem para estar agindo nesse processo.
Dentro disso, nós podemos classificar as hipóxias de acordo com o motivo que causou a hipóxia, né? A causa da hipóxia. Então, nós temos a hipóxia hipóxica, anóxica ou hipobárica. Gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? No final das contas, a hipóxia é sempre a mesma, é a diminuição de oxigênio. Mas é só pra gente saber, e em algumas situações eu vou falar pra vocês, a gente já vai meio que esperar que a pessoa tenha falta de ar. Vou explicar pra vocês então. Essa primeira é a hipóxia causada pela deficiência de oxigenação do sangue. Por exemplo, como que isso acontece? A pessoa sofreu um trauma. Exemplo, um acidente de carro. A pessoa sofreu uma pancada no peito. Ela tem oxigênio ali. O que aconteceu é que ela teve uma alteração no mecanismo responsável pela oxigenação, que é o pulmão. Então ela pode ter um sangramento que vai oprimir o pulmão e não vai conseguir respirar por conta disso. Passando para outra então, hipóxica anêmica ou hipêmica. Essa hipóxia, ela é muito presente em pessoas que têm anemia. Por quê? Igual na imagem aqui. Eu disse antes para vocês que as células vermelhas, elas são responsáveis por carregar o oxigênio. Se eu tenho diminuição das células vermelhas que carregam o oxigênio, consequentemente eu vou ter diminuição de oxigênio, porque eu vou ter menos transporte de oxigênio para as partes do corpo. Então, o corpo vai sentir isso. Vocês podem perceber que pessoas que têm anemia, elas já são mais branquinhas, justamente porque ela tem menos célula vermelha. Essa célula vermelha, ela também dá a cor que a gente tem, essa aparência corada. Então, essa pessoa ela tem menos células vermelhas, menos oxigênio também. Continuando, então, a gente tem a hipóxia estagnante ou isquêmica. Essa hipóxia, ela é igual a que acontece no caso quando a pessoa tem um infarto. Quando a pessoa ela tem um infarto, ela vai ter uma obstrução de uma artéria importante e por conta disso o sangue não consegue chegar lá com oxigênio e não vai suprir aquele órgão de oxigênio. É dessa maneira que ela acontece. E, por último, a hipóxia histotóxica. Histotóxica. O que acontece? Histo vem de célula e tóxica de intoxicação. Por quê? A gente sofre uma intoxicação, por exemplo. A gente tem o oxigênio presente ali no sangue. Só que esse veneno presente ali no sangue, o que ele vai fazer? Ele vai substituir as ligações químicas do oxigênio com os outros componentes que transportam o oxigênio. Então a gente vai ter oxigênio no sangue, porém não vai ter oxigênio sendo usado no sangue, porque no lugar do oxigênio está sendo ligado, né, com as substâncias, o veneno ou a substância tóxica ali no corpo. Os sintomas no geral, então, disso tudo. Vocês vão perceber que as pessoas elas vão ter sonolência, dor de cabeça, elas vão ficar irritadas, perda de consciência, às vezes elas vão ficar agitadas, porque por aquela falta de ar mesmo vai causar uma certa agitação. Dependendo do local, convulsão, inconsciência, podendo, lógico, evoluir à morte. Tudo que a gente não toma uma medida, a pessoa pode evoluir para a morte. Só que, lógico, a gente tem alguns recursos ali disponíveis. Se a gente percebe que uma pessoa está sofrendo por falta de ar, né, a gente já pode disponibilizar para ela uma máscara de oxigênio para aumentar o fluxo de oxigênio para essa pessoa. Sintomas, então, de hipóxia. Isso daqui é de acordo com a altura. O que acontece? A gente já espera que de 10 a 14 mil pés, as pessoas elas consigam aguentar algumas horas. Isso aqui, um exemplo bem legal disso, é assim. Quando a gente, por exemplo, se você tem um jogador ou então um atleta, quando ele vai para competir em algum lugar que a altitude é maior, o que ele já faz? Ele já viaja para lá algum tempo antes, para o corpo já ir se adaptando a essa alteração atmosférica. Porque lá a concentração dos gases é a mesma, mas a pressão atmosférica é que é diferente. Então ele vai passar por um processo de adaptação. Se ele viajar antes, então, ele vai conseguir se adaptar e não vai sentir tanto essas diferenças durante o jogo e nem durante o tempo da estadia dele ali. Mas é lógico, de acordo com a adaptação. Isso também é muito individual de cada uma pessoa. A gente espera algumas coisas, mas a gente tem a individualidade de cada um que pode ser diferente. Só voltando aqui então, de 10 a 14 mil pés, as pessoas elas aguentam por horas, só com uma dorzinha de cabeça, um cansaço, né? Aquela fadiga, né? Aquele estressezinho só. De 15 a 18 mil pés, em meia hora ela já vai começar a ficar agitada demais, ela já vai ficar nervosa, ela já vai ter alteração da personalidade, ela já vai começar
como se fosse desmaiar ou até chegar ao desmaio, ela já pode ficar inconsciente nessa altura. Quando ela está de 20 a 25 mil pés, em 5 minutos ela já vai ter todos esses sintomas e já vai desmaiar já. Isso já é certo, isso já é sabido. E de 35 a 40 mil pés, ela já não vai aguentar de 15 a 45 segundos. Nesse tempo ela já vai ter um desmaio por conta mesmo da diminuição da quantidade de oxigênio. O que acontece então com isso? Quando a gente tem a diminuição de oxigênio, a gente sente uma falta de ar, a tendência do nosso corpo é o quê? É buscar esse ar que a gente não está recebendo. Como que a gente faz isso? Como que o corpo tenta se proteger quanto a isso? A gente começa a respirar mais rápido. E como que é chamado isso? Hiperventilação ou hiperpneia. A gente está tentando buscar esse oxigênio que a gente não está recebendo normalmente. Então a gente, por medo, ou então por ansiedade, ou então por esse desconforto de falta de ar, a gente começa a aumentar o número de vezes de respiração e isso, na verdade, pode causar mais cansaço ainda, porque a gente está exercitando, a gente está gastando mais energia para respirar. Bom, pessoal, então essa foi a aula de aerobaropatias, as alterações que a gente sofre de pressão. Eu espero que vocês tenham gostado e façam o simulado no Piloto Brasil. Até mais!